Leva na outra mão, acho que... Graças a Deus. Damos graças ao Senhor Deus por tudo. Em nome de Jesus Cristo, por tudo. Está escrito no Evangelho que escreveu João, capítulo 14, versículo de número 6. Diz: Jesus Cristo falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser através de mim. Isso significa que apenas Jesus Cristo pode nos dar a vida, não somente uma longa vida aqui nesse mundo, como também a vida vindoura. Porque após essa vida, nós não deixamos de existir. Está escrito em Eclesiastes que Deus criou todas as coisas para serem eternas, para que haja temor diante dele. Cada um de nós temos uma alma. Esse corpo um dia vai ser sepultado no cemitério, mas a sua alma, ela não deixa de existir. A sua alma é eterna. E somente Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, somente Ele pode nos dar essa vida eterna. Porque todo aquele que nele crê alcançará perdão de pecados, será justificado e terá o nome escrito nos céus. Jesus Cristo disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Isso significa que a água é o arrependimento e o Espírito é a regeneração de uma nova consciência no ser humano. Jesus Cristo veio a esse mundo para levar sobre ele os pecados da humanidade. E por isso, a vontade de Deus é essa: é que nós creiamos no Filho dele, para que o homem possa alcançar o perdão em sua vida. Porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio para levar sobre ele os pecados da humanidade e para os homens reconhecer ele como Senhor. Porque todos nós um dia estaremos diante do trono dele e seremos julgados. E aqueles que não foram perdoados, aqueles que não abandonaram os pecados, serão lançados no inferno. Mas Cristo, não querendo isso, anuncia que o homem se arrependa, porque somente Ele tem poder para perdoar. E todo aquele que nele crê não vai ser condenado, mas alcançará a salvação, alcançará a vida eterna. Vamos atravessar para o outro lado, né? Glórias a Deus. Tu viste lá o demônio já se levantando? Ah, o varão lá da igreja de jovem. No Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 16, versículo desde o 19 até o 31, está escrito: a vida após a morte, que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, contou. Há muitas pessoas que acreditam que após essa vida deixarão de existir. Outros acreditam que reencarnarão em outro corpo e assim viverá em um ciclo eterno de reencarnar e reencarnar e reencarnar. Outros acreditam que deixarão de existir, mas o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele nos revelou como é a verdade, porque Ele é a própria verdade. E Ele revelou o que acontece após a morte nesse mundo. E no Evangelho que escreveu Lucas, capítulo 16, Jesus Cristo contou a história de dois homens. Um foi para o céu e o outro foi para o inferno. Então nós entendemos claramente que ninguém vai reencarnar em outro corpo. Ninguém passará um período pagando pecados e depois vai para o céu. Após essa vida, o homem é julgado instantaneamente. Porque está escrito, Hebreus capítulo 9,
Versículo 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Vindo depois disso, o juízo da nossa alma. O único que pode perdoar os pecados da humanidade é Jesus Cristo. Por isso que Deus anuncia a todos os homens que se arrependam. Nós não sabemos quando será o nosso último dia aqui nessa terra. Nós temos que estar assegurados em Cristo, pois Ele é o único que pode nos salvar. Ponha sua confiança nele. Leia a Bíblia Sagrada, porque é a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E ela é apta para discernir os pensamentos da alma e do coração. Somente a palavra de Deus pode salvar o ser humano e dar entendimento, sabedoria e compreensão das coisas desta vida. Somente a palavra de Deus é tudo e sobre todos. Leia a Escritura, abandone o pecado, peça perdão a Deus, deixe a mentira, o engano, a prostituição, deixe a bruxaria, deixe tudo aquilo que desagrada ao Criador do mundo, porque você será julgado. Todos nós seremos julgados após essa vida. E aquele que não tiver o nome escrito nos céus será lançado no inferno. Aproveite o dia de hoje, porque o amanhã pode não existir para nenhum de nós. Todos os dias, segundo os dados norte-americanos, estatísticos, morrem 150 mil a média de pessoas por dia. Esse é o número de pessoas que morrem diariamente. E todos os dias nascem até um maior número de pessoas. Nós não sabemos quando será o nosso último dia, mas a nossa eterna garantia tem que ser no hoje e não no amanhã, porque o amanhã não existe ainda, somente o hoje. Se preocupe com a sua alma, se preocupe com a sua salvação. Ela é gratuita e somente Jesus Cristo pode te dar, porque Ele morreu pelos seus pecados. Ele foi crucificado levando sobre Ele as nossas dores, por amor a esse mundo, para salvar a sua alma. Por isso, reconheça os seus mandamentos e se arrependa. Alcance o perdão das ofensas, para que você possa ser perdoado. Porque se qualquer de nós, após essa vida, tiver vivido aqui em desobediência ao Criador, será lançado na condenação. E a única oportunidade que nós temos é enquanto estamos aqui, porque ninguém jamais voltará para a terra, os que já partiram, para ter uma nova oportunidade. Deus dá muito tempo de vida a muitas pessoas e elas simplesmente desperdiçam, jogam fora. Mas não imite esse proceder, não imite essa conduta. Dê ouvido à voz de Deus, porque ninguém poderá salvar a sua alma a não ser Ele. E você prestará conta um dia da sua vida, porque está escrito que todo joelho se dobrará perante Ele e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas aqueles que não tiverem escrito nos céus, mas todo aquele que não tiver com o nome escrito nos céus, não entrará no reino do Senhor. Não brinque com isso. Você só tem uma vida. Está escrito que o valor de uma alma é caríssima. Ninguém nessa vida aqui poderia pagar. Nem todos os recursos humanos, nem todo o poder aquisitivo ou glória terrestre poderia, em soma, pagar o custo que tem uma vida. A sua vida é importante, não desperdice ela. Olhe para Deus, porque em Cristo você pode alcançar tudo. Essa vida aqui é temporária, mas existe uma vida eterna.
E somente conseguirão alcançá-la aqueles que fazem a vontade de Deus. Graças a Deus. Damos graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo. Por mais uma vez estarmos aqui para anunciar a palavra do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de tudo o que neles há. Verdadeiramente, está escrito que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio a esse mundo para levar sobre ele o pecado de todos nós. E todo aquele que nele crê não esteja sob condenação e não vá para o inferno após morrer, mas alcance a vida eterna. Como está escrito, que Deus amou o mundo de uma tal maneira, em que enviou o seu próprio Filho, o seu único Filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação é esta, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Graças a Deus. Nós temos que entender que a vida ela não acaba aqui. Há pessoas que acreditam que viverão e após o fim dos dias deixará de existir e virará uma matéria como um micro-organismo. Outros acreditam que vão reencarnar em um corpo e assim vai nascer em épocas diferentes. E segundo dizem, nasceram em tantos corpos e tiveram tais vidas, foram ricos numa vida e pobres na outra. Mas a palavra de Deus nos ensina algo totalmente diferente. A Bíblia Sagrada nos mostra a pura verdade. Porque Jesus Cristo disse, João capítulo 14, versículo 6, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai até Deus a não ser através dEle. Está escrito em Salmos que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus, e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é a pura sabedoria. A palavra de Deus é o caminho que nos leva para longe da morte. A palavra de Deus é a verdadeira inteligência que livra o homem do laço. A palavra de Deus livra o homem da morte e de todo mau conselho, porque ela é a pura verdade. E o Filho de Deus nos mostra no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo desde o 19 até o 31, a vida após a morte. Jesus Cristo contou a história de dois homens. Um foi para o céu e o outro foi para o inferno. Então nós vemos nesse texto que a vida ela não acaba após morrermos. Nós vemos aqui que as pessoas não vão reencarnar em um outro corpo e assim vão continuar a nascer a cada vez que morrer. Isso não existe. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. O seu corpo, essa estrutura de carne e osso que você tem e eu tenho. O nosso espírito é o fôlego da vida que Deus nos deu para permanecermos aqui nesse mundo. Mas a sua alma é a sua consciência, a sua alma é a sua lembrança, a sua alma é a sua personalidade, a sua alma é você, as suas emoções, os seus sentimentos. Ela é a sua alma. Está escrito em Eclesiastes que Deus criou todas as coisas para serem eternas, para durarem para sempre, para que haja temor diante de Deus. E nós vemos que nessa história que o próprio Filho de Deus contou, um homem que morreu chamado Lázaro, um mendigo, após ele morrer ele foi para o céu instantaneamente, porque os anjos vieram e levaram a sua alma para o seio de Abraão. O corpo ficou lá, o corpo realmente morreu, o espírito dele saiu do corpo, por isso que ele morreu. Mas a alma dele, ele em espírito, foi para o paraíso instantaneamente, não precisou esperar nada. Mas ele alcançou isso porque ele era justo, ele era um homem obediente a Deus.
Já o rico, diz a Escritura que ele, abrindo os olhos após ter morrido, ele estava no Hades, que por tradução significa mundo dos mortos, que neste caso é o inferno. Então, ele estando no inferno, ele olhou para cima e ele viu lá no paraíso Abraão, aquele mesmo Abraão, lá do princípio que Deus escolheu e formou todas as tribos de Israel, pai de Isaac e de Jacó, Abraão. Ele viu Abraão lá no paraíso, junto com o mendigo que vivia na frente da porta dele, mendigando. Abraão disse a última frase para ele, e ali encerrou-se o assunto, quando Abraão disse: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Esse último texto a gente entende claramente que o homem, ele não pode duvidar, ele tem que acreditar, mesmo sem ver o inferno, mesmo sem ver o céu, porque está escrito em Hebreus capítulo 11, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova do que se não vê. Está escrito também em Hebreus capítulo 11 que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, a única maneira do homem ser salvo é ele crendo e obedecendo a palavra de Deus. Um dia, e isso acontece constantemente em toda a terra, mas um dia o julgamento chegará para mim e para você. Um dia você estará diante do grande trono de Deus, e esse julgamento ocorre em questão de segundos, como nós vemos na história que eu citei agora há pouco, de Lázaro e o rico, em Lucas capítulo 16, versículo 19 até o 31. É a segunda morte. E aquele que não foi achado com o nome escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para se ter o nome escrito no livro da vida, precisa ser justo. E o único que pode fazer você justo, pelo nome dele, é Jesus Cristo. Para se ter o nome no livro da vida, tem que obedecer e aceitar Jesus Cristo. Jesus Cristo disse para os discípulos: se alegrem, porque o vosso nome está escrito nos céus. Para se ter o nome lá, tem que seguir Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse, em Mateus capítulo 16, versículo 24, 25 e 26, Marcos capítulo 8, versículo 34, 35 e 36, Lucas capítulo 9, versículo 23, 24 e 25, ele diz a seguinte coisa nesses três evangelhos: se alguém, pois, quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, terá que perder. E todo aquele que perder sua vida por amor de mim, esse a salvará. Pois do que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que um homem daria por resgate da sua alma? Quando Jesus Cristo diz que nós temos que perder a nossa vida, é nós negarmos a nossa vontade. Por isso que ele diz que se alguém quer seguir a ele, negue a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Significa que você tem que abandonar a sua vontade e os seus desejos, e as suas opiniões, e as suas ideias, as suas ideologias, para seguir o entendimento de Deus, para seguir a vontade de Deus. Então, desta maneira, você conseguirá seguir Jesus Cristo. Cristo falou assim: eu vou para o Pai. Quando ele já estava perto de subir para o céu após ressuscitar, ele disse: eu vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu, mas eu não deixarei vocês órfãos. E ele disse que enviaria o Espírito dele para esse mundo aqui. E ele disse que as pessoas que fizessem a vontade dele, o Espírito dele viria
entrar nessa pessoa e ele e Deus faria morada no ser humano. Quando ele disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Então ele disse: e eu e o Pai viremos até ele e nele faremos morada. Então a pessoa que faz a vontade de Deus, segue os mandamentos, temendo a Deus, Deus envia o Espírito dele para dentro dessa pessoa. E ele transforma a consciência de todo aquele que pensa que não tem jeito. Se você pensa que o seu estado, a posição que você se encontra não tem jeito, se você pensa que você não tem força o suficiente para abandonar o pecado, não pense assim, porque maior é Deus do que todas as coisas, e todo aquele que se aproxima de Deus consegue ser liberto de qualquer pecado que seja. Só existe um pecado, um só. Só existe um pecado que Deus não perdoa, só um. E esse pecado é blasfemar contra o Espírito Santo dele. Mas qualquer pecado Deus perdoa, qualquer um. Então, Deus dá força ao fraco, Ele levanta o caído, Ele anima o abatido e dá vigor ao que está desconsolado e sem força. Deus pode libertar qualquer um, basta que qualquer um que queira, siga Ele e faça a sua vontade, porque Ele quer que o homem chegue ao conhecimento da verdade, para que o homem não seja lançado no inferno. Jesus Cristo disse, Mateus capítulo 5, versículo 29, portanto, se o teu olho direito te faz escandalizar, arranca ele e lança ele para longe de ti, porque te é melhor entrar no reino de Deus sem um dos membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Isso foi uma figura de linguagem. Ele não quer que você arranque seu olho, literalmente. Ele está dizendo que é melhor que você perca os seus desejos, as suas vontades, ou qualquer coisa nessa vida aqui, do que você ir para o inferno. Por isso que ele diz, é melhor você se afastar do que te faz pecar, é melhor você ficar distante do que te faz errar contra Deus, do que você ser lançado no inferno no final da vida. Então, qualquer pecado que acaba com a sua vida, se arrepende e pare de praticar ele. Seja lá o que for, obedeça à vontade do Senhor Deus, porque Ele enviou o Filho dele até esse mundo para salvar a sua vida. Ele amou esse mundo de uma tal maneira, ao ponto de crucificar o próprio Filho para ser o Cordeiro vivo. Porque só Jesus Cristo, com o sangue dele perfeito, como está escrito na primeira carta que Pedro, o apóstolo, escreveu, que nós não fomos comprados nem por ouro, nem por prata, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo, que é de um cordeiro incontaminado e imaculado. Nós temos que compreender isso e não desperdiçar essa tão grande salvação. Jesus Cristo falou através do profeta Isaías, no capítulo 8 do profeta Isaías, versículo 20, ele disse, a lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, eles nunca verão a alva. Alva significa amanhecer, é extraído de o mesmo que luz, significa a vida eterna. Se as pessoas não andarem conforme a vontade de Deus, elas nunca serão salvas. É isso que o profeta Isaías está falando, no capítulo 8, versículo 20. No capítulo 53 do livro de Isaías, nós vemos sobre a vida de Jesus Cristo. Muitos e muitos anos antes dele vir a esse mundo, o profeta Isaías profetizou como ele seria, a sua aparência, e também o que ele passaria e a maneira que ele seria tratado pelos homens, e o que ele fez e o que ele cumpriu fazendo tudo isso. Isaías capítulo 53, desde o versículo 1
até o versículo de número 12, mostra toda a trajetória de Jesus Cristo. Já foi profetizado muitos e muitos anos antes dele vir a esse mundo, quando o profeta Isaías disse: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e nós, olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, o ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe daria a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, nesses 12 versículos que eu acabei de citar, mostra a vida de Jesus Cristo. Ele veio, pagou um alto preço pela minha vida e pela sua, para que a gente não seja condenado por causa dos nossos pecados. O pecado produz morte. As pessoas que andam no erro dessa vida, o próprio erro matará as pessoas que andam assim. Por isso que Deus avisa, adverte e manda que os homens parem de errar. Aquele que mata, pare de seguir esse procedimento, porque está escrito que aquele que mata também pelo homem morrerá. Foi o que Jesus Cristo falou para Pedro, que aquele que fere com ferro será ferido. Por isso que Deus manda o homem seguir um reto caminho, para que ele não seja condenado pelos seus pecados. Os próprios caminhos que muitos homens seguem condenam eles mesmos. Como eu já havia falado há alguns minutos, as pessoas que andam buscando confusões com outros na rua, obviamente que mais cedo ou mais tarde encontrará alguém tão ruim quanto ela e acabará, infelizmente, com a vida dessa pessoa. Quem anda roubando, mais cedo ou mais tarde também não tomará um caminho muito bom. Mas a vontade de Deus é que o homem siga a justiça para que ele se livre da morte. E não somente isso, mas alcance o perdão dos pecados e a vida eterna após essa vida, para que não seja lançado no inferno. Porque Cristo veio e disse que todo aquele que obedecer a Ele e fizer a sua vontade, de maneira nenhuma será condenado. Aquele que se aproxima de Deus, de maneira nenhuma Ele lançará fora, de maneira nenhuma. Porque Ele veio para salvar o mundo. Por isso que Deus enviou Ele aqui.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Leia a Bíblia Sagrada, obedeça a palavra de Deus e siga os mandamentos, guardando no seu coração. E encontre a graça de Deus em sua vida. Pense na sua alma, pense na sua vida. Tudo aqui passa. O dinheiro não compra a saúde. O dinheiro não compra a felicidade. O dinheiro não compra um coração ferido. O dinheiro não compra a sua alma. Mas somente Deus pode cuidar da vida do homem. Somente Deus. Uma hora iremos partir desse mundo. Independente de qualquer coisa que você construa ou faça aqui nessa terra, ficará aqui. Porque está escrito que nada trouxemos para esse mundo. E manifesto é que nada poderemos levar dele. Nu nascemos e nu iremos morrer também. Mais cedo ou mais tarde, o corpo se decompõe e o homem volta ao pó. Porque assim Deus disse: do pó o homem veio e ao pó ele vai tornar, mas a sua alma durará para sempre. Então pense nisso, você não deixará de existir. Leia a Bíblia Sagrada, leia os Evangelhos, está escrito, Salmo capítulo 89, versículo 48. Que homem há que viva e não conheça a morte? Ou quem poderá livrar sua alma do poder do mundo invisível? Ninguém consegue livrar sua alma do poder do mundo invisível. Porque o mundo invisível é a eternidade. Está escrito na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, que em Jesus Cristo foi criada todas as coisas, tanto as que há nos céus como na terra, sejam tronos, dominações, potestades, principados, tanto visíveis como invisíveis. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas, porque foi do agrado de Deus que toda a plenitude nele habitasse e estivesse firmada. Não olhe apenas para isso aqui, porque tudo isso aqui é temporal. Isso aqui passa, as estações mudam. E o dia de ontem jamais se repetirá hoje. Os nossos dias não voltam. E tudo que você vive, tenha por certo que será apenas uma mera lembrança na sua mente. Pense na eternidade, pense na sua vida no sentido eterno, porque chegará. Mas você tem que decidir aonde você irá passar a eternidade, se no céu ou no inferno. Isso está sobre o poder das nossas mãos, porque Jesus Cristo nos chama à salvação. Cabe a nós querer ir ou não. Cabe a nós querer se aproximar dele ou não. Nós temos a livre vontade para decidir isso. Por isso que ele chama: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus capítulo 7, versículo 13 ao 14, Jesus Cristo disse: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por essa porta. Mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Jesus Cristo disse, Mateus capítulo 10, versículo 28, e não temam aqueles que podem matar o corpo humano, porque depois que matam não pode fazer mais nada com o corpo. Então Cristo disse: antes digo, temei aquele que além de matar o corpo pode lançar vossa alma no inferno. Ele está falando de Deus.